A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos da Igreja Batista Jerusalém, em Salvador. Aqui é o pastor Julival Andrade Pereira. Eu fui criado aí na Igreja Jerusalém. Como diz o meu amigo Edilson, eu sou cria da casa, filho do pastor Carlos Antônio, em saudosa memória, e da irmã Nilde, querida irmã em Cristo Jesus. Então, prazer para mim estar com vocês. Eu que tenho um pouco de história aí na igreja. Esse templo aí, eu fiz calo também para poder fazer as bases dele, juntamente com o pastor Carlos Antônio e os demais irmãos aí, que trabalhando aí nessa construção. Mas foi-me dada a oportunidade, o privilégio de trazer uma palavra sobre família. E eu gostaria de compartilhar com vocês em breve momento, nós temos pouco tempo aqui, porque a gravação fica muito comprida, e aí fica com a dificuldade de ser enviada também. Nós vamos ler a palavra de Deus, e nós vamos falar sobre a questão dos pais. Os pais têm algumas fases na vida nossa, e que a gente primeiro não tem filhos, depois vem os filhos, depois os filhos vão embora, e depois os filhos casam, os filhos têm seus filhos, e como nós pais devemos nos comportar em toda esta situação. Nós vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 7, ou melhor, capítulo 6, de versículos 6 a 9, onde a palavra de Deus diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Vamos fazer uma oração. Ó Deus nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Eu te peço que a tua palavra possa, ó Deus, ser falada ao coração de cada irmão desta igreja. Que o Senhor também fale ao meu coração e me ajude agora aqui nesta explanação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, nós pais, nós vivemos algumas fases. Aqueles que têm a minha idade, está vivendo agora uma outra fase. A fase dos avós, a alegria de ser avô, a alegria dos seus netos. Há outros que já estão um pouco mais adiantados, que agora já tem uma prole muito grande, já tem agora seus bisnetos, e quem sabe alguns aí, já tem até tataranetos. Temos irmão Celestino aí, de grande idade aí, quem sabe, não sei se os filhos deles trabalharam rápido, como ele era trabalhador, mas alguns já têm até bisnetos, tataranetos. Como nós devemos nos situar, como devemos fazer nessas situações? Primeiro nós casamos, e aí aquela fase de ninho vazio, e que a gente nem preocupa muito, porque ele está sempre repleto de muita alegria, muito fogo, muitos planos, muitos projetos. Aí vem agora a preocupação quando virem os filhos. E alguns pais que a gente vê que já tem passado até do tempo de serem pais, alguns casais, melhor dizendo, a gente pergunta: por que você ainda não tem filhos? Eles dizem: a preocupação de trazer filhos para este mundo. Esse mundo está muito mal, muito terrível, e realmente esse mundo está terrível para serem criados os filhos no temor do Senhor. Mas aí eu lembro para esses casais que as igrejas estão perdendo muito quando os pais não querem ter, quando os casais não querem ter filhos, ou quando os casais têm apenas um filho. Aí a gente deveria povoar a igreja, ter mais filhos, mas eles estão preocupados. E realmente nós tínhamos preocupação quando viessem nossos filhos, e então nós passamos a orar.
pedindo a Deus que viessem filhos, que pudessem servir ao Senhor, que aceitassem Jesus Cristo como Salvador, e orávamos a esse respeito. Os filhos vieram e tentamos colocar em prática a palavra de Deus. Você ensinou aos seus filhos o caminho do Senhor. Você os levou à igreja. Você orou por eles, continuou preocupado com o crescimento deles, mas você se esforçou pela sua educação. Então, a primeira orientação que nós temos no texto aqui de Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9, é que nós pais, antes de ensinarmos os nossos filhos, nós temos que ensinar a nós mesmos. Por isso o texto diz: e estas palavras que hoje eu te ordeno, não é que eu só te sugiro, eu te ordeno, diz o Senhor, estarão no teu coração. Nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para depois nós ensinarmos o nosso filho, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a outra coisa é que as nossas palavras terão autoridade se os nossos filhos verem em nós que nós servimos a Deus, que nós guardamos a palavra do Senhor. E você ensina seu filho não de uma maneira relaxada, não colocando para ele uma opção, mas você a intimará. Aqui diz: e as intimarás a teus filhos. Eu fico preocupado com alguns pais que eles tratam disso de uma maneira muito liberal e relaxada. Eles não ensinam a Bíblia, eles não obrigam seus filhos a estudarem a Bíblia. Eles dizem: leiam a Bíblia. Se o filho não lê a Bíblia, ele diz: aí é problema seu. Eles dizem: vamos para a igreja. Se o filho diz: eu não quero ir para a igreja, eles então deixam seus filhos na casa e não obrigam seus filhos a irem à igreja. Eles dizem: não, tem que ser, não por força, nem por violência, mas pelo seu espírito. Olha, a palavra de Deus está dizendo, primeiro para os pais, Deus está dizendo: olha, eu ordeno. E segundo, Deus está dizendo: você deve intimar ao teu filho a palavra de Deus. E aí você aproveita todo o tempo para ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Você ensina para ele em casa, você ensina quando você estiver caminhando, indo para o trabalho, ou passeando, estando com seu filho à rua. Você ensina a palavra de Deus quando ele vai deitar, e você ensina a palavra de Deus quando ele se levantar. Nós temos uma competição injusta contra nós pais. O mundo ataca de maneira muito feroz. O mundo está a todo instante ensinando aos nossos filhos as coisas malignas. Antes era a televisão. E aí alguns pais colocavam a televisão no quarto dos filhos. E alguns diziam: não devia fazer isso. Depois veio o computador, e alguns pais colocaram o computador no quarto dos filhos, e então alguns disseram: não faça isso, ele estará ouvindo, vendo coisas que não agradam a Deus. Veio agora o notebook, ele podia carregar para todos os lugares, e agora ele coloca no bolso, ele tem um celular, ele está ligado todo instante, ouvindo os conselhos dos blogueiros, os ensinos das mídias, tudo que é ensino errado da internet, coisas malignas. Os nossos filhos estão em contato direto a todo instante. É por isso que a palavra de Deus diz: você deve ensinar em todo o tempo, você deve estar mostrando a palavra de Deus a todo o tempo para ele, incansavelmente, certo? E aí vem junto com o ensino. Se o filho não obedece, se o filho não segue as orientações do pai e da mãe, vem agora a disciplina. Eita, essa palavra aí agora pesa, porque o mundo não aceita mais disciplina, a não ser disciplina verbal, em que mesmo assim, com palavras muito mansas e agradáveis. Você não deve levantar a voz para seu filho, dizem eles. Você nunca deve trazer uma disciplina física para seu filho, de maneira nenhuma. Isso é o que o mundo ensina. E os pais, muitos cristãos, estão fazendo isso, e contrariando o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz: olha, você deve disciplinar o seu filho, não poupe a vara para seu filho enquanto há esperança. O filho que é deixado solto por si mesmo vai envergonhar a sua mãe, diz o texto bíblico. A Bíblia diz que deve-se
disciplinar enquanto há esperança. Então, até uma certa idade, nós temos também esse dever de disciplinar os nossos filhos. Mas aí eles vão para a faculdade, vão estudar fora, começam a ter uma certa liberdade, e aí qual é o nosso papel? A gente continua com preocupação, a gente continua orando, intercedendo a Deus por ele, a gente continua mandando lições para eles e falando para eles lerem a Bíblia, mas já não agora disciplinamos mais, já estão grandes e quando completam a sua maioridade, eles já são responsáveis agora diante da sociedade e diante de Deus. Então o que nos cabe agora é continuar preocupados, orando e ensinando. Eu sei que vocês estão preocupados com esta palavra que eu estou falando toda hora, preocupado, mas eu vou falar sobre ela no final. Não se escandalize, calma aí, segura aí, tá bom? Mas agora vem os filhos casam, e eles têm agora a sua própria vida, e eles agora acham que eles já sabem de tudo, eles não querem mais receber o seu ensinamento, e parece que eles contrariam você no que você ensina, não porque eles acham errado, mas para dizer para você, olha, agora já sou adulto, eu agora é que tenho a responsabilidade de ensinar a mim mesmo. E quando eles têm os seus filhos, eles se sentem agora na obrigação de ensinar os seus filhos. E agora o que você faz? Você como avô, é só diversão, é só alegria com seus netos? Não, você continua preocupado agora com o seu neto. Como é que vai ser essa criança? Você agora ora pelo seu filho e agora pelo seu neto, pedindo que Deus dê sabedoria aos seus filhos a criarem os seus netos. E quando você tem a oportunidade, quando eles estão em casa do avô, da avó, você também pega a palavra de Deus e você lê e ensina a palavra de Deus para o seu neto. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 22, 6, ensina o teu filho, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Se você fez o trabalho de casa, se você ensinou, agora confie em Deus, para que eles, agora os seus filhos, e confie também em seus filhos, que eles vão colocar em prática a palavra de Deus, e vão ensinar também aos seus netos agora a palavra do Senhor. Mas você também pode continuar ensinando os seus netos, né? Quando vão em sua casa, em um passeio, sempre falando de Deus para os seus netos. Mas agora você não pode mais disciplinar o seu neto, certo? Não é seu papel disciplinar o neto. Não é papel de avô bater em neto, dar uma disciplina física, um castigo para o seu neto. A não ser que, como há muitos casos hoje em dia, em que os filhos colocam os netos para serem criados pelos seus pais, né? E agora os avós é que criam os netos. Aí sim, aí você tem a obrigação, já que eles transferiram para você, você tem essa obrigação, que é um peso para você. Não deveria ser sua responsabilidade, esse fardo não devia estar nas suas costas. Você só devia estar divertido com seus netos. Educação espiritual e outras educações teria que ser para os seus filhos. Alguém disse que avô é o burro que o filho amansou para o neto montar. Isso é para brincar, para se divertir. Mas, infelizmente, alguns avós têm que ter a responsabilidade de preocupar, orar, ensinar e até mesmo disciplinar. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão, encerrando aqui, sobre preocupação. Vê que a preocupação, ela nos segue todo o tempo. Nós somos humanos, é quase que impossível não nos preocuparmos em algum momento. Mas a palavra de Deus nos orienta sobre este assunto, né? Nos ensina a palavra de Deus, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, o versículo 6 e 7, se você puder, acesse a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, né? Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos,
por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, você que ainda não é pai e preocupa quando seu filho vir, você que já é pai e se preocupa na educação dos seus filhos e como eles vão servir ao Senhor nesse mundo tão terrível, você que já é avô e preocupa com seus filhos e agora com seus netos, olha, a palavra de Deus está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. A preocupação vem, mas você tem o dever de dominá-la e de aquietar o seu coração. Antes, no lugar de ficar preocupado, ao contrário disso, lance a Deus a sua ansiedade. As vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Quer dizer, coloque diante de Deus com oração e súplica as suas necessidades, a sua preocupação para com seu filho, a preocupação para com os seus netos. Coloque diante de Deus e a paz de Deus vai entrar e inundar o seu coração. Essa paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e os seus sentimentos. Não se sucumba com a preocupação, mas confie em Deus. Há um outro texto que é em 2 Pedro, capítulo 5, o versículo 7, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, se você na época que criou seus filhos, ou você que está criando os seus filhos, se você tem criado no temor do Senhor, levando ele a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e o seu filho chegou a ter uma experiência de conversão, então tranquiliza seu coração. Não é que você vai deixar de continuar orando, nem deixar de continuar ensinando, mas tranquilize seu coração. Você, se o seu filho é menor, você vai estar orando, você estará ensinando, você estará disciplinando. Se seu filho já é crescido, adulto, você vai continuar dando orientações para ele quando ele te procurar, um conselho, uma palavra, e você continuará orando por ele. Se os seus netos vêm à sua casa, você vai continuar orando por ele, ensinando o seu neto. Mas olha, confie no Senhor. Se você fez o seu trabalho, se ele se tornou um crente, então Deus é muito mais pai dele do que você. Deus tem muito mais cuidado dele do que você. Deus olha também para os nossos filhos. Às vezes eles se desviam do caminho do Senhor, eles se afastam do Senhor, mas Deus está velando e nós estamos orando. Continue orando. Se a preocupação vir, vá orar. Se ela depois vir novamente, vai orar. Agora lance sobre Deus e descanse no Senhor e tenha paz. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a Igreja Batista Jerusalém. Que possam ter famílias saudáveis, sempre criando seus filhos no temor do Senhor. E muito obrigado pela oportunidade.